Todo mundo gosta muito de viajar, né? Com certeza. Viajar é bom. Mas eu também gosto muito de viajar. Mas eu tenho um problema crônico com todo tipo de viagem que eu faço. Eu não me sinto bem preparando a minha bagagem. Sempre, sempre, sempre. Eu fico com medo de que algo que eu precise lá no lugar para onde eu vou, eu não leve. Que alguma coisa faça falta. Então, que normalmente a minha bagagem leva muita coisa que eu não vou usar, que eu não vou precisar, mas por causa do medo de que alguma coisa faça falta. Quando eu meditava nessa passagem que nós acabamos de ler, da visitação dos anjos, eu pensei nas coisas que fazem falta. A mensagem de hoje, eu dei esse nome, coisas que fazem falta. Talvez você pense, mas não tem nada a ver, é uma mensagem de Natal. Não, há coisas que fazem falta aqui no texto. Aliás, há muitas coisas aqui na passagem que marcaram bastante a minha experiência com esse texto no momento em que eu fiz a meditação contemplativa nele. E a primeira coisa que salta aos olhos, irmãos, está entre os versículos 8 e 9. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e que guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Engraçado, a Bíblia diz que o anjo foi aonde os pastores estavam. Ele não foi à cidade. Aliás, chamar Belém de cidade é até um grande elogio, porque Belém era uma vila, né? Um pouco maior que uma aldeia, uma vilazinha. Não era bem uma cidade. A cidade era Jerusalém, né? Jerusalém, Cafarnaum, Nazaré, mas Belém não. E os anjos não vão a Belém, não vão a Jerusalém, vão a Belém. E não à cidade de Belém, mas aos campos aonde os pastores estavam. Isso que me chama a atenção, a primeira anunciação pública, né, para o povo a respeito do nascimento de Jesus foi para aqueles que estavam fora do grande centro, lá na periferia, né? Os pastores viviam nos campos porque as ovelhas precisavam de pasto e eles ficavam por lá durante o verão. Por isso que a gente sabe que não foi em dezembro que Jesus nasceu, né? Lá é inverno agora. Mas durante o verão, a primavera, parte do outono, eles aproveitavam para ficar nos campos dando pastagem às suas ovelhas e ficavam esquecidos por lá, né? Semanas e semanas esquecidos do povo da cidade, da família, ficavam por lá. Lembra de Davi, que era pastor de ovelhas? O próprio pai esqueceu que ele existia, né, quando o sacerdote foi ungí-lo rei. E interessante, né? O anjo se lembra das pessoas que vivem fora, que vivem à margem, que vivem na periferia, né? Quem que se lembra dessas pessoas? Normalmente nós esquecemos. Nós não lembramos. E quando tropeçamos na periferia, como o André mencionou hoje, agora, né, na periferia que nos cerca, nós nos chocamos com algumas coisas. Vimos ontem lá coisas que marcam a nossa experiência, marcam a nossa vida. São assustadoras, inclusive, né? Não por causa da violência, nada disso. Por causa do pecado. Mas Deus se lembrou da periferia, né? Deus se lembra, mandou o anjo até lá, né? Lá nos campos, onde estavam os pastores. E foi o anjo com a notícia mais impressionante, uma notícia que jamais fora dada na história do universo. O anjo foi portador dessa notícia, mas não levou a reis, não levou a poderosos, não levou a ricos, não levou às grandes cidades, levou àqueles que estavam à margem da vida, na periferia lá de Belém. Isso me faz lembrar um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que Deus escolheu as coisas humildes,
as coisas quebradas, as coisas pequenas, as coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, para confundir as fortes, para confundir as sábias. Deus anda na contramão da nossa história e da nossa cultura. Nós todos buscamos força, poder, conforto. Sabemos que essas coisas são importantes e desejamos elas para nós, com certeza. Mas Deus olha com outros olhos. Ele olha para aquele que é humilde, para aquele que é pobre, para aquele que é esquecido, para aquele que está por fora, literalmente na periferia. É ele que Deus visita primeiro. A segunda coisa que salta aos olhos, está entre os versículos 9 a 14, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Né? O anjo desceu e a glória brilhou. Né? Primeiro, o anjo desceu lá onde eles estavam, lá na periferia, e aí a glória de Deus brilhou. Note, os pastores não estavam fazendo culto lá. Aquilo não era um culto. Eles estavam tomando conta de ovelhas. Eles estavam trabalhando, né? Exercendo a sua profissão. Era isso que eles estavam fazendo lá. Mas a vigília daquela noite, essa palavra é muito legal, né? Porque para nós crentes, vigília é o tempo que a gente passa de madrugada aqui na igreja, né? A vigília daquela noite, Lucas usa essa palavra, tornou-se, com a visita do anjo, o maior e mais glorioso culto feito neste planeta em todos os tempos. Não era para ser um culto, eles estavam trabalhando, mas quando o anjo desce, a glória do Senhor brilha e tudo vira adoração. Adoração, devoção. Onde Deus está, a glória dele brilha. Daquele dia, naquela noite, foi de forma absolutamente visível, incontestável. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus nos surpreende com a sua glória. Nós precisamos ter olhos para vê-la. Né? No caso dos pastores foi absolutamente fácil, né? de ver. Apareceu uma milícia dos anjos, né? Então foi muito fácil ver a glória de Deus. Mas, por exemplo, quando Jacó estava dormindo também num campo de pedras, fugindo da casa do pai, por causa da besteira que ele fez lá com a mãe dele e tudo, Deus apareceu para ele. E ele viu. E ele viu a glória de Deus ali e ele celebrou isso quando acordou. Né? Essa é a casa de Deus, o lugar onde Deus mora. E batizou aquele lugar de Betel, né? A casa de Deus, por causa do sonho que ele teve. Mas o que ele viu? Ele viu uma escada que ligava o céu à terra. Mas o que havia ali? Era um campo de pedras. No caso dos pastores, o que eles tinham ali? Relva, ovelhas, água, perigo, lobos. Eles tinham que estar atentos, mas a glória do Senhor brilhou ali. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ver a glória de Deus onde nós estamos, porque ela desce onde nós estamos. A glória de Deus vem ao nosso encontro. Nós queremos que ela seja esplendorosa. Às vezes ela é, mas nem sempre. Muitas e muitas vezes a glória de Deus é reconhecida naquelas coisas pequenas, simples, humildes e absolutamente inesperadas que Deus nos traz diante dos nossos olhos. Ai, irmãos, o que um culto precisa para se tornar marcante? A glória de Deus. E a glória de Deus vai onde há corações dispostos a recebê-lo.
Em terceiro lugar, a terceira coisa que eu vejo no texto está no versículo 12. Isto vos servirá de sinal, disse o anjo. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Espera um pouco. O anjo falou. A glória de Deus brilhou. Era um anjo falando, a glória de Deus brilhando, né? Mas ele fala de um sinal. E isto vos servirá de sinal. Por que precisamos de um sinal? Né? Você acha que algum daqueles pastores duvidaria do que o anjo está falando? Primeiro que ele vê um anjo. Começa daí. Não se faz isso todo dia. Aliás, eu nunca vi um anjo. Né? E se um anjo aparecer, eu tenho certeza que vou acreditar em tudo que ele disser. A glória de Deus brilha ao redor do anjo. E ele precisa dar provas, ele precisa dar sinais. Você já parou para pensar por que ele fez isso? Com certeza, não era um sinal para os pastores, mas para os ouvintes dos pastores. Imagina os pastores estão lá, a gente já leu o texto, eles vão até Belém, encontram Jesus na manjedoura, do jeitinho que o anjo diz. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E eles vão, encontram exatamente isso, e diz o texto que eles saem espalhando a notícia para todo mundo, lá em Belém e aos arredores de Belém. Né? E o que o anjo diz que aconteceu? O anjo diz que aconteceu o cumprimento da profecia de Isaías, que nós lemos no início desse culto, o cumprimento da profecia de Miqueias, que nós lemos em outro culto desse mês, né? Falando que era em Belém que o rei, descendente de Davi, aquele que reinaria para todo sempre, trazendo a paz, o maravilhoso conselheiro, né? O príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, nascera. Finalmente as duas profecias se cumpriram. E agora o Messias, o Redentor de Israel, esperado durante séculos e séculos, havia chegado a esse mundo. Agora, imagina o pastor falando, né, o pastor de ovelhas, pregando, falando, anunciando, né? E ele disse, olha, o anjo apareceu, falou assim, 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 nós fomos lá e encontramos uma criança deitada numa manjedoura envolta em panos. Peraí, calma lá. Né? O Messias, o Redentor de Israel, o Rei Filho de Davi, deitado numa manjedoura. Conta outra, pastor. E ele vai dizer assim, não. Do jeitinho que o anjo contou para nós que a gente ia encontrar, nós a encontramos. Esse é o sinal, essa é a prova. O anjo anunciou que nasceu o Rei dos Reis, mas anunciou, vocês vão encontrar uma criança numa manjedoura, num lugar onde ninguém jamais imaginou que nasceria o Filho de Deus. Nem José, né? Nem Maria, ninguém, jamais passou pela cabeça de alguém que o Filho de Deus nasceria num estábulo, no meio dos animais, e seria deitado numa manjedoura, envolto em panos. E por isso, esse é o sinal que o anjo dá. E essa foi a prova. Quando os pastores falaram, não, mas nós encontramos tudo exatamente como o anjo havia anunciado. Essa era a prova. Mais uma vez, irmãos, a lógica de Deus não é a nossa. Muito ao contrário. Nós precisamos aprender a olhar com os olhos da fé, para entendermos ou para vivermos a lógica de Deus. Nós esperamos que Deus entre na nossa lógica e pense do nosso jeito, usando os nossos valores e incorporando as nossas esperanças e expectativas. Isso é normal, é natural, mas não vai acontecer assim. Quando nós conhecemos Jesus como nosso Salvador, nós morremos para esse mundo e nascemos de novo na família de Deus. O que significa que nós passamos a ter a mente de Cristo e precisamos aprender a enxergar as coisas com a lógica divina e não com a nossa. E Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né?
Nem os meus caminhos, os vossos caminhos, nem os meus jeitos, os vossos jeitos. Deus é Deus, e a lógica dele contraria a nossa, para a glória dele. A próxima coisa, a quarta coisa que me chama a atenção, está nos versículos 13 e 14. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. O cântico dos anjos, da milícia, esse momento, se um dia inventarem a máquina do tempo, esse momento eu não quero perder de jeito nenhum. Você imagina, você está lá, madrugada, nos campos de Belém, silêncio, os grilos lá fazendo o cri-cri deles ali e tal, e de repente aparece uma milícia de anjos do céu cantando, louvando, misericórdia, né? Foi lindo demais aquele culto. E o que é que os anjos cantavam? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Opa! Os anjos estão declarando que a glória fica em cima. A glória é de Deus. A glória é para Deus. A glória pertence a Ele. Aos homens, aqui embaixo, aqui na terra, pertence a paz. Glória a Deus, paz aos homens. Essa deve ser a nossa bandeira. Essa deve ser a nossa mensagem. Essa deve ser a nossa missão. Promover a paz entre nós. Devemos lutar pela paz, não pela glória. A glória, não é nossa, ela não nos pertence, ela não é destinada a nós. O diabo é que buscou a glória de Deus e buscou a glória de Deus para si mesmo e plantou no coração do homem esse anseio. E aí a paz foi destruída. Os homens lutam pela glória, mas a glória é de Deus. Nós devíamos batalhar pela paz. E quando deixamos a glória com Deus e lutamos para construir a paz, nós estamos obedecendo ao plano que trouxe Jesus a Belém. Olha que legal. Quando nós ouvimos a mensagem dos anjos, quando nós entendemos que a glória pertence a Deus e o nosso legado é a paz, e lutamos pela paz, sem buscar a glória para nós nos encaixamos no plano que trouxe Jesus até Belém. E aí nós vamos fazer o mundo crer em Jesus. Ele disse isso. Quando vocês forem quando vocês viverem em paz, quando vocês viverem em união, quando vocês viverem em harmonia, o mundo crerá que o Pai me enviou. Está lá em João capítulo 17, essa declaração do Senhor Jesus, se você duvida de mim. A quinta coisa que me chama a atenção no texto quem foram os primeiros pregadores de Jesus? Não foram os pais. Versículos 15 a 20. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-os, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Verso 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os primeiros pregadores de Jesus não foram os pais de Jesus, não foram os apóstolos, foram os pastores. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, os habitantes de Belém e os habitantes dos arredores de Belém receberam informação de primeira mão sobre o Messias, sobre quem ele era, sobre o seu nascimento. Os habitantes de Belém e circunvizinhança, e Belém não fica longe de Jerusalém,
receberam informação direta das testemunhas oculares do nascimento de Jesus, dos pastores. E aí vem uma dúvida. Por que eles duvidaram de Jesus depois? Os evangelhos registram que os parentes, os irmãos e os vizinhos de Jesus não criam nele. Não criam nele. Por quê? Se tinham recebido, alguns deles tinham recebido informação direta sobre o nascimento, sobre a origem de Jesus. Sabe, irmãos, a fé, ela não se baseia em informação, embora nós achemos que sim. Tanto que a gente dá um espaço muito grande para a explicação das doutrinas. É muito importante entender as doutrinas racionalmente, mas fé não é fruto da razão. Ela não é irracional, mas ela não é resultado da razão. Não é porque você concorda que você crê. A fé, ela é algo espiritual, é sobrenatural, ela vem diretamente de Deus aos corações dispostos a recebê-la. Para termos fé, o que nós precisamos é pedir a Deus. Aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé, como diz o Evangelho. Ou como aquele pai desesperado diante de Jesus, né, que o filho, os discípulos não conseguiam expulsar o demônio daquele garoto, e aí o Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E ele disse, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus expulsou aquele demônio e curou aquele garoto. É preciso que nós tenhamos disposição e humildade para receber a fé que Deus nos dá. A fé é dom de Deus. Mas é preciso pedir e abrir o coração para receber. Senhor, eu registrei essa oração no dia em que fiz essa meditação. Dá-me o dom da fé. Eu quero crer. Eu quero crer. Eu não preciso compreender. Eu quero crer. E finalmente, irmãos, o versículo 19 diz, Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Sempre me impressionou muito e sempre fiquei me indagando, irmãos e irmãs, como foi que Maria, mãe de Jesus, pôde suportar o Calvário? Só de ler os relatos da agonia de Jesus durante a sua prisão e depois a sua morte, a gente já se sente mal. Imagina você ser a mãe daquele homem e assistir impotente a tudo que fizeram contra Jesus. Eu não sei como ela suportou, eu não sabia. Mas o segredo está nesse versículo. Maria foi guardando no coração tudo, desde o início. Ela sempre soube que iria perder o seu menino para o mundo. Nós já vimos numa mensagem sobre Lucas a profecia de Simeão. Uma espada atravessará o seu coração, disse Simeão a Maria. Ela sabia que ela iria perder o menino dela para o mundo, mas ela se preparou. Nem sempre ela foi perfeita, ela teve seus momentos, mas ela desde o princípio guardou no seu coração aquilo que Deus estava fazendo, porque lá na frente, diante da cruz, ela precisou de força sobrenatural para suportar a injustiça, a crueldade, a maldade e a malignidade dos homens contra o seu próprio filho. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sei há muito tempo que tenho de fazer renúncias. Eu sei há muito tempo que tenho de perder coisas que eu valorizo por causa do reino de Deus. E quando chega o momento de fazer renúncia e de perder e de ter o prejuízo e de sofrer as consequências de ser discípulo de Jesus, eu entro em crise de fé.
Eu me revolto. Por quê? Porque eu deixei de guardar as coisas que desde pequeno eu venho aprendendo. Não as pus no coração. Só aquelas que me interessavam. Sabe aquelas promessas que a gente gosta, né? Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Opa, essa eu quero, né? Guardo no meu coração, né? Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pela água, não submergirás. Opa, essa eu quero, né? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu quero. Mas todas as demandas do reino, eu não guardei. E quando chega o momento de o mundo, a carne e o diabo cobrarem a sua fatura, eu me revolto, porque eu não guardei no coração aquilo que Deus fez desde pequeno na minha vida. E aí eu entro em crise de fé. Lembra da história dos 2 discípulos de Emaús, que Jesus se pôs no meio deles, né? E eles reclamando, porque Jesus morreu. Nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel, e olha o que fizeram com ele. A resposta de Jesus, que também está no Evangelho de Lucas, se você quiser conferir depois. Mas espera um pouquinho, calma lá, devagar. Vocês não sabiam, desde o começo, que convinha ao Cristo padecer e sofrer. E diz o texto que, e começando por Moisés e passando por todos os profetas, expunha-lhes Jesus as Escrituras acerca dos sofrimentos e das angústias que convinha ao Cristo sofrer. Ou seja, a Bíblia nunca escondeu que nós temos preço a pagar. Tem até um hino da Ana Paula que fala sobre isso, né? Um preço a pagar. Mas a gente não quer. A gente esquece, tira, não guarda, né? E quando chega a hora de pagar, nós nos rebelamos, nos enfraquecemos, nos revoltamos, nos esfriamos, nos entristecemos. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Talvez essa seja a coisa que mais faça falta. Não ter guardado no coração as coisas que Deus nos ensina. Como é triste, meus irmãos, como é triste quando a gente chega na segunda-feira e encontra outros crentes no trabalho, na escola, e pergunta, como é que foi o culto? Ah, foi uma bênção. E o que você entendeu da palavra? A maioria não lembra nem o que foi que o pastor pregou. No dia seguinte, lembra dos cânticos, das piadas depois do culto, da zoação sobre o futebol, do time que ganhou, do time que perdeu, mas não lembra do que aprendeu. E se perguntar na escola dominical? Irmãos, nós precisamos aprender a guardar no coração o que Deus nos ensina, porque tudo isso vai fazer falta. Eu me lembro que quando eu recebi essa palavra, eu escrevi, Pai, perdoa-me por não ter guardado as coisas no coração. Hoje, elas me fazem muita falta. Que as lições do Natal sejam guardadas para que nunca nos venham fazer falta. Que Ele nos abençoe.